Você já pensou se a gente colocasse frente a frente duas das criaturas mais perigosas que o Monstroverso já apresentou? Cada uma delas sozinha poderia destruir a sua casa com um espirro. Então chega mais, porque agora vamos começar a batalha das matriarcas absolutas. De um lado temos Zela, a assassina de Gojiras, a praga pré-histórica, a criatura que quase extinguiu a espécie do próprio rei dos monstros, o Muto Prime. A lenda chama ela de Jinshimushi, o besouro terremoto, um titã parasita com sangue que ferve como lava, cascos que parecem feitos para resistir às erupções e um rugido capaz de estilhaçar as placas dorsais do Godzilla. Ela é um pesadelo evolutivo, ela luta para botar seus ovos e para isso ela precisa matar Gojiras. É literalmente a função evolutiva dela, predar o rei, porque ele se alimenta da radiação assim como ela. Dois predadores que dividem o mesmo espaço da cadeia alimentar. Por eras, o Muto Prime perseguiu a espécie Gojira pelo planeta, matando um por um. E se não fosse a interferência da Monarca em 2014, ela poderia ter feito isso novamente depois de evoluir. E do outro lado temos Zela, a titã ancestral, a criadora de eras glaciais, a força que congela oceanos com um único sopro. Shimu, uma criatura tão antiga quanto a própria formação do clima da Terra. E se a Muto Prime traz o calor da lava, Shimu traz o frio absoluto, podendo congelar cidades inteiras. A função natural da espécie dela é proteger o planeta do superaquecimento, quase como uma reguladora climática viva. Um titã que desperta quando o mundo precisa esfriar e volta a dormir quando o equilíbrio está restaurado. Mas o mais trágico da história de Shimu é que esse dom nunca foi feito para destruir, até que alguém o tomou dela. O Scar King descobriu esse poder e a transformou em uma arma viva, aprisionada em cavernas vulcânicas, acorrentada aos ossos de outros titãs e controlada por um cristal que a torturava sem parar. Shimu passou séculos sendo escravizada, forçada a congelar tudo que ele mandasse, mesmo contra sua vontade. Temos enfim duas grandes oponentes aqui, mas qual das duas é a mais forte? Chegou a hora do confronto. Round 1. Começando aqui com o nosso primeiro round, o tamanho e massa. A Muto Prime é enorme, ela é muito maior e mais pesada que o Dagon, que seria o Godzilla da época dela. Uma montanha ambulante, quase um tanque vivo. Ela tem 91 metros de altura, quase um prédio de 30 andares. Mas Shimu é uma muralha móvel, ela tem 150 metros de altura e chega a 300 metros de comprimento. Um ser tão gigantesco que o Godzilla ao lado dela parece pequeno. Mano, o Godzilla tem a metade do comprimento da Shimu. Ela não é grande, ela é um colosso. Nesse primeiro round não tem discussão, a vencedora é a Shimu. Segundo round, resistência. A Muto Prime é praticamente indestrutível. O casco dela tanca golpes do Godzilla como se fossem tapas. Ela só foi derrotada quando o Godzilla explodiu um pulso nuclear em cima dela, a queima-roupa. Um dos golpes mais destrutivos que ele já usou. Mas Shimu tancou o Godzilla evoluído, que estava muito mais forte que a versão que lutou contra o Muto. Ele acertou o sopro atômico diretamente no pescoço dela e ela saiu intacta, sem nenhuma queimadura, sem nenhuma ferida, nada. Ela também sobreviveu dentro de cavernas vulcânicas a calor extremo e ainda assim congela o ambiente ao redor sem perder força. De novo, vencedora Shimu. Seguindo para o nosso terceiro round, poder ofensivo. A Muto Prime não é fraca, mano, tá bem longe disso. Um único golpe dela derruba o Godzilla. As garras dela são superaquecidas pelo próprio sangue que ela tem. E o pior, ela tem um rugido sônico que consegue esmagar as placas dorsais do rei, algo que quase nenhum titã consegue. Isso sem falar nos ovopositores que ela tem, são armas perfeitas para atravessar Gojiras como se fossem manteigas. Mas e a Shimu? A Shimu é outro nível, mano. Ela não oferece risco a uma espécie, ela oferece risco ao planeta. Seu Frost Beat Blast congela o Godzilla em segundos. Ela pode gerar tempestades que duram dias, e no passado ela simplesmente criou uma era do gelo inteira. A Muto Prime destrói cidades, Shimu destrói o clima. Aqui a diferença é muito grande, meu amigo. Então a vencedora novamente é a Shimu. Seguindo aqui para o nosso quarto round, o poder ofensivo. Quando a gente compara a mente dessas duas titãs, a diferença é tão grande quanto o impacto que cada uma causa no planeta. A Muto Prime é uma criatura feita pela própria evolução para um único propósito: localizar Gojiras, caçar Gojiras, matar Gojiras e se reproduzir dentro deles. Ela age como uma força parasita antiga, movida por instintos tão primitivos quanto mortais. Mas isso não significa que ela seja burra, muito pelo contrário. A Muto Prime é astuta, predatória e calculista. Ela consegue enganar, se esconder, recuar, atacar no momento certo e até manipular o ambiente ao seu favor com atividades sísmicas. Já Shimu, por outro lado, opera em outro espectro. Ela é muito mais velha, mais antiga do que a maioria dos titãs conhecidos. É um ser que existia quando o clima da Terra ainda estava aprendendo como ser estável. Ela não age movida pela fome, pelo instinto de caça ou pela necessidade
capacidade de exercer domínio. Ela reconhece aliados, entende intenções e reage como um ser vivo que pensa antes de atacar, algo raro nesse nível de poder. Ela não é só movida pelo instinto. No fim, quando falamos de inteligência geral, a vencedora é Shimo. Para o Round 5, aqui o jogo muda completamente, porque inteligência por si só não ganha luta nenhuma. E quando o assunto é a experiência real de combate, a vantagem vai totalmente para o outro lado. A Mutu Prime é um monstro que passou milênios enfrentando a espécie mais perigosa do planeta, os Gojiras. Ela lutou, venceu, perseguiu, matou e se reproduziu dentro deles. Ela conhece contragolpes, sabe quando recuar, sabe quando atacar, entende as fraquezas dos adversários e tem um instinto de guerra que foi refinado ao longo de eras. Já Shimo, apesar do poder colossal que ela tem, não é uma lutadora experiente. Ela ficou adormecida por incontáveis eras e é pacífica por natureza. Ela só lutou quando foi obrigada pelo Scar King e mesmo assim lutava mais como um animal ferido, tentando se libertar do controle do que como uma guerreira treinada. Se fosse pra gente escolher qual das duas sabe lutar melhor, a vitória fica com a predadora evolutiva, a Mutu Prime. Seguindo aqui para a nossa batalha final, depois dessas análises todas, vamos para Mutu Prime versus Shimo. A terra treme primeiro, não como um terremoto comum, mas como se algo gigantesco estivesse cavando logo embaixo da superfície. O solo racha, as pedras se partem e uma montanha viva irrompe do chão em uma explosão de poeira. A Mutu Prime surge. Os olhos vermelhos vivos focam adiante com a velocidade de uma predadora que já derrotou Gojiras no passado. Ela ergue o corpo e solta o rugido sônico dela, rasgando o ar como um trovão metálico. Do outro lado, a temperatura cai, o solo perde cor, a vegetação congela em segundos. Um sopro branco se espalha pelo campo, o chão cristaliza em camadas que brilham como gelo azul. Shimo observa a Mutu Prime com calma, mas seus músculos se tensionam como um animal que finalmente parou de fugir da dor e está pronto para lutar. As duas se encaram, nenhuma dá um passo para trás. A Prime rosna e escava o chão com as garras, e a Shimo curva o corpo para baixo, preparando o peito para liberar o frio absoluto. A Mutu Prime ataca primeiro. Ela dispara para cima, levantando uma onda de terra atrás de si. As garras superaquecidas golpeiam o flanco de Shimo. As escamas congeladas estalam com o impacto. Ela empurra a Shimo de lado e tenta cravar os ovipositores no pescoço da Titã do Gelo. A Shimo gira o corpo e dá uma cabeçada poderosa, lançando a Mutu Prime vários metros para trás. O impacto destrói uma formação rochosa inteira. A Prime se levanta rapidamente e cava o chão com violência, tentando se reposicionar para atacar de baixo. Shimo pisa com força, congelando o solo. A Prime tenta cavar, mas a terra endurecida não permite que ela desça. Então ela abre as mandíbulas e dispara outro rugido sônico. A vibração atravessa o ar em ondas afiadas. Os cristais das costas da Shimo vibram e racham na superfície. A Prime avança para aproveitar a brecha, salta e atinge Shimo com todas as patas dianteiras ao mesmo tempo. Shimo crava os pés no chão e segura o impacto. O vapor se ergue de seus cristais. A luz branca cresce até ofuscar o campo inteiro. Ela abre a boca e solta um jato de Frostbite direto no rosto da Mutu Prime. Os membros da Prime começam a ficar rígidos. Ela arranca o braço para trás com muita violência, que acaba quebrando e cai, completamente congelado. A Mutu Prime, mesmo ferida, avança com fúria. Ela sobe no casco da Shimo, usando as patas inferiores para se firmar. Cada golpe das garras super quentes arranca pedaços de escamas. Ela tenta alcançar o pescoço para perfurar o ponto vital. Shimo levanta o corpo num movimento brusco e joga a Prime para o alto. No ar, a Mutu Prime gira, prepara as patas e tenta cair com toda a força sobre a cabeça da adversária. Mas Shimo curva o pescoço, gira a cauda gigantesca e acerta a Prime com um golpe lateral devastador. A Mutu Prime voa dezenas de metros e atravessa uma fileira de pedregulhos. A Prime tenta se levantar, ela dá 3 passos curtos e dispara novamente o rugido sônico, tentando rachar o crânio da Shimo. Shimo suporta, abaixa a cabeça, protege os pontos frágeis e avança com o peso do próprio corpo. A Mutu Prime tenta pular para o lado, mas o gelo aumenta sob seus pés e prende parte das garras. Shimo avança e empurra a Titã Parasita contra uma parede de rocha congelada. A Mutu Prime tenta se soltar, golpeia o flanco da Shimo de novo, mas Shimo enche o peito e mira a mandíbula da Prime e libera o Frostbite a curta distância. O jato congela instantaneamente o casco, depois as patas, depois a cabeça. A Mutu Prime até tenta emitir um último rugido, mas o som morre dentro de um bloco de gelo crescente. Seus membros endurecem, as veias de lava se apagam e a criatura inteira entra em colapso sob o peso do congelamento absoluto. Não poderia terminar de outro jeito. Shimo vence. E é isso, meu querido. A Batalha das Matriarcas chegou ao fim. No fim, não foi só força bruta que decidiu o duelo, mas o impacto que cada uma carrega no próprio mundo. E hoje acabou
ficando claro quem realmente domina a coroa das matriarcas. Agora eu quero saber de você, qual das duas é a sua favorita? Você concorda com o resultado da luta? Comenta aí embaixo, porque eu sempre leio os comentários de vocês. E se você curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e manda esse vídeo para aquele amigo que fala que a Shimo nem é tão forte assim. Aqui a gente coloca tudo à prova, na lore e na porrada. Valeu demais por assistir até aqui, fique com Deus, tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!